Olá, jovenzinhos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. E vamos lá para o vídeo de orientação da nossa quinta semana de estudo, beleza? Essa semana, jovem, uma semana bem curtinha, na verdade, pós-feriado. Vamos ter aula só quarta, quinta e sexta, e uma aulinha só eu vou ter com vocês, certo? No seu calendário tá que nós iniciemos nessa semana o próximo capítulo, mas nós combinamos em sala de aula que nós vamos usar essa semana para continuar tirando dúvidas a respeito do capítulo de razões trigonométricas no triângulo retângulo. Este aqui, ó, que eu estou voltando, que a gente já fez bastante coisinha, falou sobre a parte teórica e tal, fizemos exercício, tá? Isso está em qual capítulo mesmo? Deixa eu olhar aqui, voltando, ó, olha quanta coisa nós fizemos sobre ele. É o módulo 6 da sua apostila 1, tudo bem? Ó, teve isso aqui, essa partezinha aqui gravada no vídeo de orientação da semana passada, com a resolução desse exercício. Fizemos também esse exercício aqui, fizemos este outro em sala de aula. Ainda em sala de aula, nós falamos das relações fundamentais da trigonometria, falamos sobre a construção do seno, do cosseno e da tangente de 45, 30 e 60 graus, tudo bem? E aí, a gente conseguiu falar bastante coisa sobre esse capítulo e eu queria finalizar com vocês essa semana a nossa aula ao vivo, tirando as últimas dúvidas de vocês. Combinado? Então, isso que nós faremos essa semana, a nossa aulinha ao vivo. E como é de lei, em todo vídeo de orientação, eu gravo a resolução das atividades de referência da semana anterior. No caso, para esse vídeo da semana 5, resolução das atividades de referência da semana 4. E está aí na sua telinha, vamos começar. O exercício disse que uma pessoa está a 80 raiz de 3 metros de distância de um prédio e vê o topo de um edifício, o topo de um prédio, sob um ângulo de 30 graus. Como está indicado aqui na figura, eu vou botar vértices, só para nós podermos bater um papo sobre a questão, né? Vértice A. Aqui nesse aparelhinho aqui, vamos chamar de... esqueci o nome dele, como é que é o nome desse aparelho mesmo? Esqueci. Depois eu lembro e falo com vocês. E esse vértice é o vértice C. Está aqui no edifício, né? Note que esse vértice C forma um ângulo reto, ok? E o pé do prédio aqui, eu vou chamar de D. Então, cuidado. O que o exercício quer é que você calcule a distância AD. A até D, essa aqui que eu estou marcando de vermelhinho, é a altura do prédio. E se você notar, a reta AC é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, certo? Note uma coisa, AD é igual a C mais CD, percebendo que CD mede ADH, AC eu preciso calcular, e CD é 1,6. Tranquilo? Então, nosso exercício se resume em calcular esse cateto AC. Até agora estou tentando lembrar o nome do aparelho que mede esse tipo de coisa. Poxa, eu tive aula disso lá na engenharia. Aula de geomática. Teodolito. Haha, lembrei. Então, o nome desse aparelho que mede a altura e distância dos objetos chama teodolito. Vamos lá. Simples. Eu tenho aqui o meu cateto adjacente, medindo 80 raiz de 3. Eu tenho o meu cateto oposto, que eu quero calcular. A relação trigonométrica que envolve cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então, vamos calcular aqui a tangente de 30 graus. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto é o que eu quero calcular. Cateto adjacente é 80 raiz de 3. Se você multiplicar cruzado, você vai ter que a sua interrogação é 80 raiz de 3 vezes raiz de 3, isso tudo sobre 3. Fazendo a conta rapidamente, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, dividido por 3 dá 1. No final das contas, sua resposta é... Resposta não.
a distância AC mede 80. Agora a gente pode calcular a altura do prédio. A altura do prédio é 80 mais 1,6. A altura do prédio é 81,6 metros. E assim a gente termina o exercício de referência da semana 1. Show de bola? Simples, né? Curtinho. Essa matéria, de fato, ela tem exercícios que são um pouco mais simples mesmo. Porém, não é por isso que ela não é importante. Na verdade, ela é bem importante, porque sendo exercício simples, TRI alto, grau de importância alto no Enem. Beleza? Então, vamos por esse aqui agora para a gente finalizar. O comandante de um navio fez pela primeira vez uma rota retilínea AC orientada por um farol F. Então, só demarcar aqui para você enxergar melhor. Este aqui é o nosso farol F, localizado em uma ilha, e ele está aqui no ponto A e ele foi andando até o ponto C. Ele conseguiu percorrer AC olhando para F como referência. Então, o navio foi andando e usando F como referência. Ele pretende determinar a distância do farol à rota AC e do ponto inicial A ao farol F. Então, eu quero saber duas coisas. Primeiro, a distância de A até F, eu vou chamar aqui de X. E a outra, a distância de F até a rota AC. Então, a outra distância, vou botar aqui de azulzinho. Essa aqui, ó, distância de F até a reta AC, ok? Ângulo aqui de 90 graus. Esse aqui é a outra informação que eu quero. Deixa eu desenhar melhor esse ângulo aqui que ficou feio. Opa, reta não, reta ficou boa. Pronto. Vou botar aqui um ângulo mais caprichadinho. Beleza. Esse aqui é o Y. Então eu quero calcular X e Y, né? Continuando a leitura. Bom, no início da viagem, vamos agora o rosinho. No início da viagem, o comandante obteve a medida FAC de 30 graus, é o que já está aqui escrito, ó. FAC 30 graus, esse que eu estou pintando de rosinho. E após percorrer 6 milhas marítimas, então aqui ele percorreu 6 milhas. Vou colocar só o valor, ok? Não vou colocar a unidade. 6 milhas marítimas. Localizado em B, ele fez uma nova medição do ângulo e obteve 60 graus, que é esse outro ângulo aqui que eu vou pintar de verde para você. Pronto. Observe a figura a seguir, tá? Então ele vai falar esse monte de informação a respeito dessa figura. Você tem que ir completando algumas coisinhas para você chegar no final e ter o seu desenho pronto para ser trabalhado. De acordo com as informações, as distâncias em milhas do farol F à rota AC e do ponto inicial A ao farol F medem quanto? Então, são dois valores que eu preciso calcular. O primeiro é o Y. Peraí, isso aqui é um retinho certo. O primeiro é o Y e o segundo dado que eu quero calcular é o X. Vamos começar completando alguns ângulos. Agora eu vou fazer tudo de vermelho, hein? Note que 60 é ângulo externo ao triângulo AFB. Logo aqui, obrigatoriamente, também é 30 graus, porque o ângulo externo é a soma dos outros dois ângulos não adjacentes. Se você não lembra dessa teoria, bastava completar aqui 120. A soma dos três tinha que dar 180. Você concluiria que esse meu ângulo aqui vermelho mede 30 graus. Dessa maneira, o meu triângulo ABF é isósceles, fazendo com que o lado AB tenha o mesmo tamanho do lado BF. Dessa maneira, eu tenho que BF mede 6. Note você que BF é não só o lado do triângulo ABF, como também a hipotenusa deste triângulo retângulo BF. Vou botar aqui um ponto, vou chamar de G, BFG. Show de bola? Então, vamos partir primeiramente para o meu triângulo BFG e calcular Y. Então, no triângulo BFG. No triângulo BFG,
eu tenho que o cateto y em relação ao ângulo de 60 é cateto oposto. E o 6 é a hipotenusa. Cateto oposto com hipotenusa, se você bem lembra, só para trazer à tona o nosso conhecimento, aqui as relações trigonométricas, seno, cateto... Opa, fiz besteira aqui. O trem. Tecnologia que me dando cor. Seno cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Agora vamos voltar lá. Relembrado isso. Ah, que isso, computador? Eu, hein? Pronto. Aqui é quase ao vivo, jovem. Não tem corte, não tem nada. Pronto. Entendeu o trem? Então, cateto oposto sobre hipotenusa, como nós vimos lá, lembra a relação de seno. Então, seno de 60, cateto oposto a 60 sobre hipotenusa. Seno de 60. Agora vamos lembrar a tabelinha das relações trigonométricas. Ela tá aqui no cantinho. Estou te mostrando isso, jovem, para você ver que tudo isso já foi feito com você, tá bom? Você não fala, ai meu Deus, o professor nunca falou isso. Tá aqui, já está tudo gravado, foi feito nas aulas e nos vídeos, tá? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Agora vamos voltar para o nosso exercício. Não quero ninguém falando que nada foi feito. Então, vamos voltar aqui. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cateto oposto y, hipotenusa 6. Se você fizer essa continha aqui, economizando o nosso tempo, que eu sei que você é super capaz de fazer essa conta de maneira rápida, você vai ter que y é 3 raiz de 3 unidade, né? Essa milhas marítimas. Então, esse aqui é o valor do y. Vamos agora para o cálculo do x. Para o cálculo do x, vou fazer de amarelo, basta você olhar para o triangulão grande, este triângulo FGA. Então, FGA, este grandão aqui, ó. Este meu triângulo grandão, eu tenho que, em relação ao ângulo de 30 graus, o y continua sendo cateto oposto e o x, hipotenusa. Então, mais uma vez, cateto oposto e hipotenusa, relação seno de 30, cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30, 1 sobre 2. Não vou voltar na tabelinha porque a gente já fez isso. Cateto oposto é o y, que é 3 raiz de 3, dividido por hipotenusa, que é x. Se você fizer essa conta, isso vai dar x igual a 6 raiz de 3. E aí está a respostinha da nossa questão. Meu quadradinho ficou torto, mas tudo bem. Jovens, por hoje é isso. Nos vemos na nossa aulinha para tirar dúvidas a respeito das atividades desse módulo 6, razões trigonométricas no triângulo retângulo. Caso não tenha dúvida, eu vou selecionar alguns exercícios da apostila para nós fazermos, mas eu acredito que terá dúvida sim. Beleza, galera? Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo de orientação. Tchau, tchau.